Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do semestre da disciplina de Matemática Financeira. Meu nome é professora Daniela Augusto e nessa primeira unidade nós vamos trabalhar a introdução aos conceitos da matemática financeira. O objetivo desta aula é discutir os conceitos financeiros relacionados ao valor do dinheiro no tempo, apresentar o fluxo de caixa e as regras básicas da matemática financeira, além de introduzir os conceitos sobre capitalização simples e capitalização composta. Então vamos começar. Qual seria o objetivo da disciplina de matemática financeira? Ora, a matemática financeira nada mais é do que o ramo da matemática aplicada que trabalha o valor do dinheiro no tempo. E ela tem como objetivo principal realizar os cálculos em fluxo de caixa, permitindo que a gente tenha uma correta tomada de decisão do ponto de vista financeiro, levando em consideração esse conceito de valor do dinheiro no tempo. Mas o que é que seria este conceito? O que é que se entende por valor do dinheiro do tempo? Quando a gente trabalha esses elementos, a gente tem que ficar ciente de três tempos que nós vamos trabalhar em matemática financeira. É o primeiro tempo chamado horizonte de planejamento, que é o tempo total do fluxo de análise, a data focal, que é a data específica onde está o valor, e o intervalo de análise, que o intervalo de análise é o tempo entre duas datas focais. Vamos entender isso mais direitinho quando a gente estiver trabalhando o conceito de fluxo de caixa. Então, o que é que seria o fluxo de caixa? Fluxo de caixa seria uma representação gráfica contendo informações sobre entradas e saídas de capital realizadas em determinados períodos de tempo. Esse fluxo de caixa, ele é uma representação de uma linha temporal, onde nela nós vamos colocar valores a serem trabalhados. Como é que funciona isso? É assim, ó. Considere aqui os conceitos de fluxo de caixa e de valor do dinheiro no tempo como sendo uma reta temporal onde você tem períodos de tempo específicos. Então, esses períodos de tempo, como nós vimos, nós temos que analisar os três. O que nós chamamos de data focal, que são justamente esses elementos de cada um dos períodos. Os intervalos de análise, que é a diferença entre uma e outra data focal, e o que nós chamamos de horizonte de planejamento, que seria o tempo total do fluxo. Então, este gráficozinho chamado fluxo de caixa, nós vamos utilizar muito na disciplina de matemática financeira. Por quê? Porque nós vamos justamente trabalhar todos esses conceitos de datas focais, horizonte de planejamento e intervalo de análise. Então, vamos aqui aprofundar alguns conceitos básicos da matemática financeira que, unidos aos elementos do fluxo de caixa, a gente pode tomar aquelas boas decisões. Então, os elementos que nós vamos trabalhar são o principal, valor presente ou capital inicial, o montante ou valor futuro, o conceito de juros, o conceito de períodos de capitalização e o que é uma prestação de uma série uniforme e uma prestação de uma série não uniforme. Então, vamos lá. O que é que seria o principal valor presente ou capital inicial? Nada mais é do que o valor que o dinheiro tem hoje, ou seja, no momento presente. Isso também é considerado quando nós estamos na data focal zero. Esse valor presente, ele normalmente é representado nas calculadoras financeiras ou em planilhas eletrônicas pela tecla PV, que representa Present Value. O segundo elemento que nós vamos trabalhar é justamente o conceito de montante ou valor futuro. Que o que é que seria? Seria o valor do dinheiro num futuro, né, num tempo diferente do momento presente ou da data focal zero, onde se investe esse valor a uma determinada taxa e ele fica durante determinado tempo, e quando a gente resgata, a gente tem o que nós chamamos de valor futuro. Esse elemento pode ser representado nas calculadoras financeiras pela tecla FV ou Future Value, que é o que nós vamos ver mais à frente. O outro conceito que nós vamos trabalhar aqui é o conceito de juros, que os juros representam a remuneração do capital quando você aplica determinado valor durante um determinado período de tempo.
tempo. Ele também é entendido como sendo a diferença entre um valor que você investiu e o valor que você resgatou em uma operação financeira depois de um determinado momento de tempo. E esse juro, ele é diferente do que nós vamos estudar lá na frente, que são as taxas de juro. Por quê? Porque os juros, eles são expressos em valores monetários, ou seja, sempre em moeda. O próximo conceito é o conceito de períodos de capitalização. O que é que seria isso? Os períodos de capitalização são intervalos de análise entre dois elementos de tempo, quando nós temos operações com múltiplas datas focais, ou seja, quando nós temos a operação onde nós temos vários momentos onde nós trabalhamos com dinheiro. Ele é o horizonte de planejamento, ou seja, o tempo total do fluxo, quando nós estamos trabalhando apenas com duas datas focais. E nós vamos visualizar esse período de capitalização pela letra N, quando a gente estiver trabalhando com as calculadoras financeiras ou com planilhas eletrônicas. O próximo elemento é justamente uma prestação em uma série uniforme. O que é que seria isso? Seria a sequência de pagamentos ou recebimentos iguais em intervalo de tempos iguais. Vocês já devem ter ouvido falar nesse elemento quando vocês falam de anuidades ou rendas certas, que seriam essas parcelas fixas e constantes. Nas tabelas financeiras perdão, nas planilhas eletrônicas e nas calculadoras financeiras, nós vamos trabalhar com a sigla PMT para representar essa série de pagamento constante. Mas nós temos também a série de pagamento não constante ou série de pagamento uniforme, que também é uma sequência de pagamentos ou recebimentos, só que incertos em intervalos de tempo não constantes. Eles também são chamados de rendas incertas, e quando a gente for trabalhar nas calculadoras financeiras e nas planilhas eletrônicas, a gente vai trabalhar com o conceito de FVJ, FCJ, que seria o conceito de fluxo de caixa no momento futuro. Então, quando a gente trabalha todos esses elementos, a gente tem que trazer também a unidade de medida para o cálculo dos juros. Então, os juros, eles são fixados por meio de uma taxa percentual, que sempre se refere a uma taxa de tempo, um ano, semestre, quatrimestre, trimestre, bimestre, mês ou dia. A taxa de juros é representada nas calculadoras financeiras e em planilhas eletrônicas pela letra I. E quando a gente trabalha a ideia de taxa de juros, a gente tem que ter claro essa ideia de compatibilidade entre tempo e taxa, ou compatibilidade dos dados. O que é que seria isso? Se eu tenho uma taxa de juros mensal, trimestral ou anual, os períodos de capitalização, eles deverão obrigatoriamente serem mensais, trimestrais ou anuais, porque no mesmo tempo que nós vamos trabalhar a taxa, nós temos que trabalhar o tempo. Eles têm que ser compatíveis e coerentes. Mas não se preocupe que, como aqui é só uma explanação rápida, vocês vão conseguir entender bem direitinho essa regra básica, que seria a compatibilidade entre tempo e taxa. Então, avançando nessa explanação rápida, nós vamos ver agora os regimes de capitalização, que em matemática financeira eles podem correr de forma simples, forma linear, ou de forma composta, que seria a forma exponencial. O que é que seria isso? No regime de capitalização simples, nós temos o comportamento parecido com uma PA, onde nós temos que os juros incidem somente sobre o capital principal, ou seja, eles crescem linearmente ao longo do tempo. Diferente, por exemplo, da capitalização composta, onde nós temos aqui um comportamento parecido ao de uma PG. Por esse critério, eles são incorporados ao capital tanto os juros de cada período quanto os juros já acumulados anteriormente. Em outras palavras, seria como se os juros crescessem de forma exponencial ao longo do tempo. Como é que seria isso? Seria mais ou menos o seguinte: considere que você fez um depósito de R$ 1.000 e eles serão remunerados a uma taxa de 50% ao ano durante 5 anos. Percebam, eu estou trabalhando aqui com uma
taxa de juros de 50% ao ano durante um período de 5 anos. Então, já estão vendo aqui a ideia da compatibilidade entre tempo e taxa. Percebam que se a gente for trabalhar nos regimes de capitalização, ao longo do tempo nós teremos essas grandezas 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 e 3.500 crescendo de forma linear, onde que eu teria o valor presente igual a 1.000 e o valor futuro ao final dos resgates, no último período, no valor de 3.500. Mas como se comportaria esse mesmo gráfico nós estivéssemos trabalhando em juros compostos? Percebam que a gente tem um valor presente de 1.000, igual em juros simples, mas ao final do mesmo período de tempo, nós temos R$ 7.593,75 ao invés de 3.500. Por quê? Porque esse juro, esse principal de R$ 1.000, ele cresceu exponencialmente ao longo dos 5 anos. Então, como eu falei para vocês, aqui seria apenas uma explanação bem rápida a respeito desses conceitos iniciais de matemática financeira. Espero que vocês tenham aprendido. Vou passar um material para vocês lerem e na próxima aula a gente aprofunda esse conteúdo. Um grande abraço e até mais.